Nesse bloco eu vou conversar com vocês sobre as condições de elegibilidade, sobre as causas de inelegibilidade e sobre a ação de impugnação ao registro de candidatura. Meus amigos, vamos começar falando sobre as condições de elegibilidade. Todo mundo que pretende concorrer a um cargo público eletivo deve preencher determinados requisitos. Esses requisitos estão previstos na Constituição Federal de 88. As condições de elegibilidade são justamente os requisitos positivos a serem preenchidos pela pessoa que pretende concorrer a um cargo público eletivo, tá? A gente vai ver daqui a pouco as causas de inelegibilidade, que são o contrário, são condições impeditivas do exercício da cidadania passiva. Condições de elegibilidade, aonde estão? Estão no artigo 14, parágrafo 3º da Constituição, incisos 1 ao 6º, beleza? Vamos ver, são 6 condições de elegibilidade. A primeira, nacionalidade brasileira, tem que ser brasileiro nato ou naturalizado, tá? Ter nacionalidade brasileira é um requisito fundamental para concorrer a cargos públicos eletivos. Só lembrando, vocês têm que lembrar da regra também do artigo 12, parágrafo 3º, que os cargos de presidente e vice-presidente da República são privativos de brasileiro nato. Além disso, inciso 2º, pleno exercício dos direitos políticos, né? Capacidade eleitoral de votar e ser votado. Inciso 3º, alistamento eleitoral também é uma condição de elegibilidade, é a inscrição no cadastro de eleitores. Inciso 4º, domicílio eleitoral na circunscrição. Aqui a gente vai ter que perder um tempinho para vocês entenderem. O que é o domicílio eleitoral? Que condição de elegibilidade é essa? Qualquer cidadão brasileiro só pode concorrer na circunscrição onde ele está alistado. Por quê? Porque é ali que ele mantém o seu domicílio eleitoral, tá? E mais importante aqui, que vocês não podem esquecer, ele deve estar domiciliado naquela circunscrição pelo menos 6 meses da eleição em que ele pretende ocorrer. 6 meses antes da eleição que ele pretende concorrer, o cidadão tem que estar alistado naquela circunscrição. Aonde está esse prazo de 6 meses? Artigo 9º, parágrafo da Lei 9.504 de 97. Façam uma remissão, então, do artigo 14, parágrafo 3º, inciso 4º da Constituição Federal, lá para o artigo 9º da Lei 9.504 de 97. Filiação partidária. Para ser votado, o brasileiro deve estar filiado a algum partido político pelo menos 6 meses antes da eleição, né? 6 meses é um prazo mínimo, também está no artigo 9º da Lei 9.504 de 97, tá? É o mesmo artigo que trata do domicílio eleitoral, mas o estatuto do partido, como a gente viu no bloco passado, dentro de sua autonomia partidária, pode estabelecer um prazo superior, inferior nunca, tá? Então, em regra, o brasileiro deve estar filiado a um partido político 6 meses antes da eleição. Tem que estar filiado, só pode concorrer a pessoa que está filiada a um partido político. Existe a exceção, que é o caso dos militares, está lá no artigo 14, parágrafo 8º da Constituição, depois vocês vão ver lá, o militar da ativa, ele pode concorrer sem estar filiado a um partido político, desde que ele tenha sido escolhido em convenção partidária, tá? Então a filiação partidária é uma condição de elegibilidade e o prazo é de 6 meses, prazo mínimo, artigo 9º da Lei 9.504 de 97. A 6ª e última condição de elegibilidade é a idade mínima, né? Esse artigo, inciso 6º do artigo 14, parágrafo 3º da Constituição, estipula as idades mínimas para cada um dos cargos eletivos, né? 35 para presidente, vice-presidente e senador, 30 para governador e vice, 21 para deputado federal, estadual ou distrital e prefeito, e 18 para vereador, tá? Quero que vocês façam uma remissão do inciso 6º, que trata da idade mínima, para o artigo 11, parágrafo 2º da Lei 9.504 de 97. O que diz o 11, parágrafo 2º? A idade mínima constitucionalmente estabelecida como condição de elegibilidade é verificada tendo por referência a data da posse. Ou seja, esses cargos que a gente viu aqui no 14, parágrafo 3º, inciso 6º, essas idades mínimas têm que ser verificadas se o indivíduo vai ter na data da posse para aquele cargo que ele está concorrendo, tá? Salvo quando fixado em 18 anos. Qual é que está fixado em 18 anos? Para vereador, tá? Um vereador, nesse caso,
a hipótese será, a data mínima vai ser aferida na data limite para o pedido de registro da candidatura. Então, quando o candidato vai fazer 18 anos, ele tem que completar essa idade mínima, vai ser aferida por ocasião do pedido de registro de candidatura. Artigo 11, parágrafo 2º da Lei 9.504 de 97. Não podem esquecer dessa regra, gente. Façam uma remissão do 14, parágrafo 3º, inciso 6º, para o 11, parágrafo 2º. Então, falamos sobre todas as causas de elegibilidade. Falamos sobre todas as condições de elegibilidade. Vamos estudar agora as causas de inelegibilidade, tá? Aqui são regras restritivas que impedem o exercício da cidadania passiva. Segundo Alexandre de Moraes, as inelegibilidades são condições obstativas ao exercício da cidadania passiva. Ou seja, pessoal, para que a pessoa ocupe um cargo público eletivo, para que ela se candidate a um cargo público eletivo, ela não pode incidir em qualquer das hipóteses previstas no ordenamento jurídico, ou na Constituição Federal, ou na Lei Complementar 64 de 90. Tá? É exatamente o contrário das condições de elegibilidade. As condições de elegibilidade são requisitos positivos. Aqui são requisitos negativos, ou seja, para ocupar um cargo público eletivo, para concorrer a um cargo público eletivo, o candidato não pode incidir em nenhuma dessas causas, tá? Tem uma classificação que divide as inelegibilidades em absolutas e relativas. A inelegibilidade absoluta é aquela que gera impedimento, tá? Gera um obstáculo para qualquer cargo eletivo, enquanto que a inelegibilidade relativa é aquela que impede a disputa para determinados cargos, mas permite para outros. A gente vai ver a inelegibilidade relativa daqui a pouquinho, quando a gente estudar a inelegibilidade reflexa. Pessoal, vamos continuar aqui, tá? Falei para vocês que temos inelegibilidades que estão na Constituição e inelegibilidades infraconstitucionais que estão na Lei Complementar 64 de 90. São 4 inelegibilidades constitucionais. A gente vai ver 3 delas aqui, mas quero que vocês estudem todas, leiam todas. É o artigo 14, parágrafo 4º, 5º, 6º e 7º. Beleza? O que diz o artigo 14, parágrafo 4º? São inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos. Inalistáveis são quem? Os estrangeiros e os conscritos. Conscritos durante o serviço militar obrigatório. Eles não possuem sequer capacidade de votar, sequer a capacidade eleitoral ativa, também, obviamente, são inelegíveis, né? E os analfabetos, quem são? São aqueles que não sabem ler nem escrever. Embora eles tenham capacidade eleitoral ativa, eles podem votar, o exercício do voto para eles é facultativo, eles não podem se candidatar. O analfabeto não pode exercer cargo público eletivo. Sobre esse assunto, vou botar até aqui no slide para vocês, 2 súmulas do TSE bem importantes. Súmula do TSE número 15. O exercício de mandato eletivo não é circunstância capaz, por si só, de comprovar a condição de alfabetizado do candidato. Gente, autoexplicativo. Súmula 55. A Carteira Nacional de Habilitação gera a presunção da escolaridade necessária ao deferimento do registro de candidatura. Isso é para vocês avaliarem a questão da inelegibilidade, tá? Principalmente da questão do alfabetizado, né? Para ver se a pessoa está alfabetizada ou não. Tem 2 súmulas do TSE e como na prova da VUNESP cai muita súmula do TSE, eu achei importante trazer isso aqui para vocês. Beleza? Vamos prosseguir então. Próxima causa de inelegibilidade constitucional, artigo 14, parágrafo 5º. O presidente da República, os governadores de Estado e do Distrito Federal, os prefeitos e quem os houver sucedido ou substituído no curso do mandato, poderão ser reeleitos por um único período subsequente. Pessoal, atenção a essa inelegibilidade constitucional. Esse dispositivo foi alterado pela Emenda Constitucional 16 em 1997, ele torna essas autoridades aí, o presidente, o governador, o prefeito e quem os houver sucedido ou substituído no curso do mandato, inelegíveis para um 3º mandato consecutivo, tá? Pessoal, mais importante do que permitir a reeleição por um único período subsequente,
O objetivo dessa norma constitucional é impedir que a mesma pessoa ocupe por mais de 2 vezes o mesmo cargo eletivo, tá? Então, por exemplo, um candidato a governador, a pessoa exerceu o mandato de governador por 4 anos, depois foi reeleito por mais 4 anos. Ele poderia, em tese, na eleição seguinte, vir como candidato a vice? Não pode. Por quê? Porque se estaria abrindo a possibilidade de um 3º mandato consecutivo, o que está vedado pelo artigo 14, parágrafo 5º da Constituição Federal, tá? 14, parágrafo 6º eu vou pular porque não dá tempo da gente falar sobre todos. Leiam aí, qualquer dúvida vocês entrem em contato comigo. Artigo 14, parágrafo 7º é o que traz a inelegibilidade reflexa, pessoal, reflexa. São inelegíveis no território de jurisdição do titular. Vou até colocar aqui para vocês que eu acho importante esse dispositivo, tá? Vou aparecer aqui na tela também, ó. São inelegíveis no território de jurisdição do titular. Isso aqui é muito importante que vocês saibam, tá? Esse território de jurisdição do titular, o cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins, até o 2º grau ou por adoção do presidente da República, do governador, do prefeito e de quem os haja substituído dentro dos 6 meses anteriores ao pleito, salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição. Gente, qual o objetivo dessa inelegibilidade aqui reflexa, que é decorrente do parentesco? É garantir a igualdade nas eleições, é impedir que candidatos sejam beneficiados pela atuação do titular daquele cargo público eletivo, tá? Pessoal, o que é importante aqui? Lembra que eu falei para vocês da inelegibilidade relativa, que é aquela que incide para determinados cargos, mas não incide para outros? É justamente essa aqui um grande exemplo dela, tá? Por quê? Porque, como eu sublinhei aqui para vocês em cima, o artigo 14, parágrafo 7º fala que são inelegíveis no território de jurisdição do titular. Então, vamos pensar no exemplo do prefeito João, tá? A esposa do João, ela está inelegível na circunscrição do titular, tá? Então, ela aqui é uma inelegibilidade relativa porque ela incide na circunscrição do titular. A esposa do prefeito do João, ela pode se candidatar a vereadora daquele município em que ele é prefeito? Não, depois a gente vai ver a parte final, tá? A exceção. Não, em regra não, porque ele já é prefeito lá. Ela pode, dentro daquela circunscrição, se candidatar a prefeita? Também não, porque naquela circunscrição ela não pode, tá? O que vai acontecer aqui? Essa esposa do prefeito pode se candidatar a deputada federal? Pode, tranquilamente. Por quê? Não é na mesma circunscrição. Ela pode se candidatar a vereadora de outro município? Também pode, porque não é a mesma circunscrição. A inelegibilidade reflexa somente incide nos cargos em disputa na circunscrição do titular, tá? Por isso que eu sublinhei essa parte aqui em cima, beleza? Quero que vocês leiam com calma também a súmula 18 do STF, que trata também sobre esse assunto, tá? A súmula 18 do... Peraí, desculpa. Fiz besteira. Desculpa, fiz uma confusão aqui, mas já estou resolvendo. Pronto. Vamos prosseguir? Vamos continuar tratando da inelegibilidade reflexa, tá? Súmula vinculante 18 do Supremo Tribunal Federal, tá? Que diz que a dissolução da sociedade ou do vínculo conjugal no curso do mandato não afasta a inelegibilidade prevista no parágrafo 7º do artigo 14 da Constituição Federal. Autoexplicativa também não tem mistério nenhum. Só para tratar com vocês agora da parte final do dispositivo, né? Salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição. Essa é uma exceção. Gente, vamos pensar nesse caso do prefeito que a gente acabou de dizer aqui, tá? A esposa do prefeito, ela pode ser candidata a vereadora naquela mesma circunscrição, no mesmo município, se ela já for titular daquele cargo eletivo, já for vereadora, né? E estiver concorrendo à reeleição. Então, a gente usou o exemplo do prefeito João. A esposa dele, né, ela pode concorrer naquela circunscrição ao cargo de vereadora? Poderia. Em que situação? Na situação dela já ser titular daquele mandato eletivo e estar concorrendo à reeleição. Pessoal, então esse é o estudo da inelegibilidade
reflexa, tá? Estudamos aqui 3 das 4 inelegibilidades constitucionais, tá? E agora vamos passar ao estudo das inelegibilidades infraconstitucionais. O artigo 14, parágrafo 9º da Constituição Federal, diante das poucas hipóteses de inelegibilidade previstas na Constituição e com o objetivo de garantir a probidade administrativa, a moralidade durante o exercício do mandato, ele recomendou que uma lei complementar estabelecesse outras hipóteses. Isso veio estabelecido através da Lei Complementar 64 de 90, que posteriormente foi modificada pela Lei da Ficha Limpa, Lei Complementar 135 de 2010. São diversas hipóteses de inelegibilidade infraconstitucionais que estão previstas lá na Lei Complementar 64 de 90, na Lei das inelegibilidades. A gente vai estudar 2 aqui e as outras vocês vão ter que ler e qualquer dúvida que vocês tenham, vocês vão entrar em contato comigo, tá? Chama atenção, primeiro, para a inelegibilidade prevista na linha E, talvez a mais importante. Artigo 1º, inciso 1º, a linha E. São inelegíveis para qualquer cargo aqueles que forem condenados, a linha E, os que forem condenados em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, desde a condenação até o transcurso de 8 anos após o cumprimento da pena, pelos crimes. E aí elenca uma série de crimes que podem gerar a inelegibilidade prevista na linha E. Tá? Vocês têm que saber quais são os crimes que vão gerar essa inelegibilidade, porque isso cai em prova pra caramba. Tá? Então, o que é importante vocês saberem aqui? Os que forem condenados, decisão transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado, tá? Desde a condenação até o transcurso de 8 anos após o cumprimento da pena. Gente, aquela suspensão dos direitos políticos, lá do artigo 15, inciso 3º, né? Os efeitos da suspensão dos direitos políticos cessam a partir do cumprimento ou da extinção da pena. Não é isso que a gente aprendeu? Então, a inelegibilidade, ela é mais grave, essa inelegibilidade aqui, tá? Porque ela persiste até 8 anos depois do cumprimento da pena. Ele termina de cumprir a pena e tem mais 8 anos de inelegibilidade. Tá? Então, bem importante isso, vocês têm que ter muito cuidado com esse dispositivo, tá? Não se aplica essa inelegibilidade da linha E aos crimes culposos, aos crimes de menor potencial ofensivo e aos crimes de ação penal privada. Esse dispositivo cai toda hora em prova. É o artigo 1º, parágrafo 4º da Lei Complementar 64 de 90. Leiam esse dispositivo. Então, essa inelegibilidade da linha E não se aplica aos crimes culposos, aos crimes de menor potencial ofensivo e aos de ação penal privada. Façam uma remissão da linha E para o artigo 1º, parágrafo 4º, ambos da Lei Complementar 64 de 90. Beleza, pessoal? Vamos prosseguir aqui. Outra inelegibilidade infraconstitucional que eu quero conversar com vocês é a que está prevista na linha L, tá? Os que forem condenados à suspensão dos direitos políticos em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado por ato doloso de improbidade administrativa que importe lesão ao patrimônio público e enriquecimento ilícito, desde a condenação ou trânsito em julgado até o transcurso de 8 anos após o cumprimento da pena. Mesma coisa, gente. Esse dispositivo, essa linha foi incluída pela Lei da Ficha Limpa, pela Lei Complementar 135 de 2010. O que é importante vocês saberem aqui? A inelegibilidade só incidirá se for aplicada dentro dessa ação de improbidade administrativa a sanção de suspensão dos direitos políticos, tá? E mais do que isso, além da procedência de uma ação de improbidade administrativa, além da aplicação dessa sanção de suspensão dos direitos políticos como decorrência, como sanção da ação de improbidade administrativa, é importante que vocês saibam que tem que ser um ato doloso de improbidade administrativa que importe em lesão ao patrimônio público e enriquecimento ilícito. O Tribunal Superior Eleitoral, em mais de um julgamento, já decidiu que lesão ao patrimônio público e enriquecimento ilícito são requisitos cumulativos
tá? Eles são requisitos cumulativos. Vou botar na tela aí para vocês um acórdão que o ministro Herman Benjamin decidiu isso em 2017, ó. Para a incidência da inelegibilidade, o enriquecimento ilícito e o dano erário devem ser cumulativos a teor do que firmado por esta corte no resp. tal, em que fiquei vencido neste ponto. Então, gente, atenção, procedência de uma ação de improbidade administrativa por ato doloso tem que ter uma sanção de suspensão dos direitos políticos e esse ato doloso tem que ter importado em lesão ao patrimônio público e enriquecimento ilícito, beleza? Bem importante isso. Então, estudamos essas duas causas de inelegibilidade infraconstitucionais, tá? Em que momento vão ser avaliadas as causas de as condições de elegibilidade e as causas de inelegibilidade? No momento do registro da candidatura. O artigo 11 da Lei 9.504 de 97 diz que os partidos políticos e as coligações vão solicitar à Justiça Eleitoral o registro de seus candidatos até às 19 horas do dia 15 de agosto do ano das eleições. O pedido de registro da candidatura, ele deve ser instruído com vários documentos. Esses documentos estão escritos tanto no artigo 11, parágrafo 1º da Lei 9.504 de 97, como nas resoluções temporárias expedidas pelo TSE em cada uma das eleições. Dos documentos que devem instruir o pedido de registro de candidatura, alguns deles se destinam a comprovar que o candidato possui todas as condições de elegibilidade. Outros dos documentos visam comprovar que não incide sobre aquele pretenso candidato nenhuma das causas de inelegibilidade previstas na Constituição ou na Lei 64 de 90, Lei Complementar 64 de 90, tá? Então, é através desses documentos que a gente vai comprovar no registro de candidatura tanto a presença de todas as condições de elegibilidade como a ausência de qualquer causa de inelegibilidade. Além disso, outros requisitos, outros documentos que devem instruir esse pedido de registro de candidatura devem constar conforme dispõe o artigo 11, parágrafo 1º. Tem outros documentos que dizem respeito ao próprio registro da candidatura, à instrumentação da candidatura e que nada tem a ver com a elegibilidade do candidato. Por exemplo, a fotografia dos candidatos está lá previsto no inciso 8º do artigo 11, parágrafo 1º. A fotografia do candidato visa comprovar alguma condição de elegibilidade? Não. A fotografia do candidato visa comprovar que não incide sobre o candidato alguma das causas de inelegibilidade? Também não. Então, ela é uma chamada condição de registrabilidade, tá? Elas não têm nada a ver com a elegibilidade do candidato, mas são imprescindíveis para a instrumentação da candidatura, para a materialização do pedido de registro de candidatura. Beleza, pessoal? Muito importante vocês saberem isso. São as chamadas condições de registrabilidade. Autorização do candidato para que o partido requeira seu registro. Mesma coisa, tá? É uma condição de registrabilidade. Essa autorização do candidato não tem nenhuma relação com a elegibilidade dele. A autorização do candidato, está previsto no inciso 2º, ela não vai comprovar nenhuma condição de elegibilidade, nenhuma causa de inelegibilidade. Então ela é o quê? Ela é uma condição de registrabilidade. Pessoal, daqui a gente já vai passar para o estudo de uma ação eleitoral. Vamos passar para o estudo da ação de impugnação do registro de candidatura. Por quê? Eu poderia falar sobre essa ação lá no 6º, 7º bloco, quando a gente vai tratar das ações eleitorais. Mas a gente estudou nesse bloco as condições de elegibilidade, as causas de inelegibilidade e o iniciozinho, como se dá o início do procedimento de registro de candidatura, tá? Então faz muito mais sentido a gente ver agora, tratar dos principais aspectos dessa ação de impugnação do registro de candidatura. Por quê? Qual é o objetivo dessa ação eleitoral? É o reconhecimento da inelegibilidade do candidato. O objetivo é impedir a candidatura de alguém, seja porque ausente uma das condições de elegibilidade ou porque está presente uma das causas de inelegibilidade que estão previstas na Constituição ou na Lei Complementar 64 de 90. Tá? O objetivo da impugnação ao registro de candidatura é impedir a candidatura da pessoa que não
observou as regras do artigo 14, parágrafo 3º, em relação à condição de elegibilidade, ou a regra, as causas de inelegibilidade previstas na Constituição e na Lei Complementar 64 de 90. Quem pode propor essa ação? O candidato, o partido político, o Ministério Público Eleitoral ou a coligação, tá? Os legitimados para a propositura dessa ação eleitoral estão previstos no artigo 3º da Lei Complementar 64 de 90, tá? Está pacificado no Tribunal Superior Eleitoral em relação a esse assunto, que o partido político que está concorrendo coligado, ele não tem legitimidade para ajuizar a ação de impugnação do registro de candidatura isoladamente. Tá? Se o partido decidiu concorrer naquela eleição dentro de uma coligação, a legitimidade para propor a ação de impugnação do registro de candidatura vai ser da coligação. Tá? Súmula 11 do Tribunal Superior Eleitoral. Anotem aí, é importantíssima. O partido que não ajuizou a ação de impugnação do registro de candidatura não tem legitimidade para recorrer da sentença que deferiu o registro da candidatura, salvo se for matéria constitucional, tá? Obviamente isso não vale para o Ministério Público. O Ministério Público sempre tem legitimidade recursal de acordo com o entendimento pacificado do TSE, tá? Então, súmula 11 do TSE é muito importante. Outra súmula muito importante, talvez a mais importante de todas as súmulas do Tribunal Superior Eleitoral, porque ela cai muito em prova, é a súmula 45. Anotem, marquem um X, sublinhem, coloquem uma caveira do lado dela, porque ela vai cair na prova de vocês. O que diz a súmula 45 do TSE? Nos processos de registro da candidatura, o juiz eleitoral ele pode conhecer de ofício da existência de causas de inelegibilidade ou da ausência de condição de elegibilidade, desde resguardados o contraditório e a ampla defesa. O juiz, ele pode impedir uma candidatura, ele pode indeferir uma candidatura independente de uma ação de impugnação do registro de candidatura. O juiz, no exercício de suas funções eleitorais, na análise do requerimento de candidatura, ele pode conhecer de ofício a existência de uma causa de inelegibilidade ou da ausência de uma das condições de elegibilidade, desde que resguardados o contraditório e ampla defesa. Gente, leiam 1000 vezes a súmula 45 do TSE, porque ela vai cair na prova de vocês, tá? Quem fica no polo passivo da ação de impugnação do registro de candidatura? Sempre é o pré-candidato, o cidadão que teve o seu registro de candidatura requerido pelo partido político, tá? Não existe litisconsórcio passivo entre o impugnado e o seu partido ou coligação, mas nada impede que o partido ou coligação sejam assistentes na ação de impugnação do registro de candidatura. Mais importante do que isso, eu quero que vocês saibam que não existe nessa ação, não existe na ação de impugnação do registro de candidatura, litisconsórcio necessário entre o titular e o vice. Por quê? Porque as condições de elegibilidade e as causas de inelegibilidade, elas têm caráter pessoal, tá? Então, sendo indeferido o registro de candidatura, o partido vai poder promover a substituição na forma do artigo 13 da Lei 9.504 de 97. Chama atenção ainda para o artigo 18 da Lei Complementar 64 de 90, que fala justamente isso que eu acabei de explicar, tá? Olha só, a declaração de inelegibilidade, vou botar aqui na tela para vocês, ó, lá embaixo, em cinza, a declaração de inelegibilidade do candidato à presidência da República, governador de estado e do Distrito Federal e prefeito municipal não atingirá a vice-presidente, não atingirá o candidato a vice-presidente, vice-governador ou vice-prefeito, assim como a destes não atingirá aqueles. Então, gente, atenção, artigo 18 da Lei Complementar 64 de 90 é bem importante. Competência. Quem é o órgão da Justiça Eleitoral que vai julgar a ação de impugnação do registro de candidatura? Pessoal, é só vocês irem lá para o artigo 2º, parágrafo único da Lei Complementar 64 de 90, tá? Vou botar na tela aí para vocês. Atenção aí, ó. Compete à Justiça Eleitoral conhecer e decidir as ações de arguição de inelegibilidade. Parágrafo único. A arguição de inelegibilidade será feita perante o TSE, quando se tratar de candidato a presidente e vice-presidente da República, tribunais regionais eleitorais, quando se tratar de
candidato a senador, governador, vice-governador do Estado e do Distrito Federal, deputado estadual, deputado distrital, e juízes eleitorais quando se tratar de candidato a prefeito, vice-prefeito e vereadores. Pessoal, bem importante isso, tá? Vocês não podem esquecer a quem compete julgar a ação de impugnação do registro de candidatura. Depende do cargo daquela pessoa que estiver pleiteando o registro da candidatura, tá? Depende do cargo da pessoa que foi impugnada, tá? Vai ser impugnado no mesmo juízo onde for solicitado o requerimento de registro de candidatura. Beleza? Vamos prosseguir então, tá? Já para finalizar, a ação de impugnação do registro de candidatura, ela é um incidente no processo do registro do candidato. Como eu falei antes, né? O partido político tem até às 19 horas do dia 15 de agosto, do dia das eleições, para requerer o registro de seus candidatos, né? A impugnação vem depois, tá? A impugnação vai se desenvolver nos mesmos autos, tá? Ou em autos apensados do requerimento de registro de candidatura que foi formulado à Justiça Eleitoral. O importante é que ambas as ações sejam julgadas simultaneamente em uma só sentença, tá? Tanto o requerimento de registro de candidatura formulado pelo partido político à Justiça Eleitoral, como a impugnação a esse requerimento de registro de candidatura que foi feito por daquelas partes legítimas previsto no artigo 3º da Lei Complementar 64 de 90. Como se dá isso? É publicado um edital, né? Primeiro, o partido político requer o registro da candidatura até às 19 horas do dia 15 de agosto, do dia das eleições. Beleza. Artigo 11 da Lei 9.504 de 97. Depois dessa fase, a Justiça Eleitoral vai publicar um edital com a relação de todas aquelas pessoas cujo registro da candidatura foi requerido à Justiça Eleitoral. Publicado esse edital, tá? Isso tudo está na lei, tá, gente? Artigo 3º e seguinte da Lei Complementar 64 de 90, tá? Publicado esse edital contendo o nome daquelas pessoas que vão concorrer, que tiveram seus registros requeridos à Justiça Eleitoral, começa a correr um prazo de 5 dias. Para quê? Para que o Ministério Público, para que o partido político, para que candidato e coligação apresentem impugnação àquele registro da candidatura. O artigo 3º, parágrafo 1º, diz que a impugnação por parte de candidato, partido político ou coligação não impede a ação do Ministério Público no mesmo sentido. Tá? Outro ponto importante aqui, ainda sobre esse tema, é a súmula 49 do TSE, que diz que o prazo de 5 dias, previsto no artigo 3º da Lei Complementar 64 de 90, é esse prazo que começa a correr a partir da publicação do edital, tá? Para o Ministério Público impugnar o registro, inicia-se com a publicação do edital, caso em que é excepcionada a regra que determina a sua intimação pessoal, tá? Isso está justificado pela celeridade que deve reger todos os processos eleitorais, tá? Então, súmula 49 do TSE é importante vocês saberem também. Então, depois que 5 dias, a parte tem um prazo decadencial para oferecer a ação de impugnação do registro da candidatura. Depois disso, começa a correr o prazo de 7 dias para que a parte impugnada, para o candidato impugnado, apresentar a sua contestação. Aonde que está isso? Artigo 4º da Lei Complementar 64 de 90. A partir daí, pessoal, começa a correr, é autoexplicativo, todo o rito previsto no artigo 3º e seguinte da Lei Complementar 64 de 90 para a ação de impugnação do registro da candidatura. Mas, para o que eu queria passar para vocês, era isso, tá? Conseguimos falar das condições de elegibilidade, nesse bloco conseguimos falar das causas de inelegibilidade e da ação de impugnação do registro de candidatura, cujo objetivo é justamente o reconhecimento judicial da inelegibilidade ou da ausência da condição de elegibilidade. Para quê? Para impedir a candidatura daquela pessoa. Tá, gente? Essa é uma ação eleitoral importantíssima que eu achei melhor explicar agora e explicar dentro do contexto de causas de inelegibilidade e condições de elegibilidade. Nesse bloco a gente vai tratar do financiamento de campanha e de prestação de contas, tá? Tema que tem no edital para a prova do TJ. Pessoal, primeira coisa que eu quero falar com vocês, mais uma vez,
não confundam financiamento do partido político, cujas regras estão lá na Lei 9.096 de 95, com o financiamento de campanha, que a gente vai estudar agora. As regras estão na Lei 9.504 de 97. Vamos começar a falar do financiamento das campanhas eleitorais e vamos terminar falando sobre a prestação de contas eleitorais. Tá? As normas sobre a arrecadação e aplicação de recursos nas campanhas eleitorais estão dispostas entre os artigos 17 e 27 da Lei 9.504 de 97 e também nas resoluções que são editadas pelo Tribunal Superior Eleitoral para cada uma das eleições. Tá? Artigo 17, ele fala o seguinte, ó, as despesas de campanha eleitoral serão realizadas sob a responsabilidade dos partidos ou de seus candidatos e financiadas na forma dessa lei. Então, gente, os partidos políticos e os candidatos, eles têm responsabilidade sobre as despesas que eles realizam durante a campanha eleitoral. Tá? Importante vocês saberem que essa responsabilidade é uma responsabilidade autônoma do candidato ou do partido, não havendo como se reconhecer solidariedade, responsabilidade solidária entre eles. Tem só uma exceção, tá? Artigo 29, parágrafo 3º e parágrafo 4º, tá? Artigo 29, parágrafo 3º e parágrafo 4º, eles permitem que o partido político, por decisão do seu órgão nacional, tá, assuma dívidas de campanha que não foram quitadas pelos candidatos, passando a agremiação a responder solidariamente por aquele débito. Tá? Então são exceções, mas a regra é a responsabilidade autônoma do candidato ou do partido político, tá? Responsável pela campanha. Tá? Pessoal, quero tratar com vocês agora sobre o limite de gastos de campanha. Esse assunto está sendo muito discutido atualmente pelo Congresso Nacional. Existe a reforma eleitoral que tratou em alguns aspectos desse assunto, outros aspectos foram vetados pelo presidente. Tá? Vamos tratar com o que a gente tem definido hoje. Tá? Artigo 18 da Lei 9.504 de 97. Tá? O artigo 18, que tem redação dada pela Reforma Eleitoral de 2017, Lei 13.488 de 2017, ele diz o seguinte: os limites de gastos de campanha serão definidos em lei, definidos na lei, e divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral. Atenção, essa redação é dada pela Lei 13.488 de 2017. Tá? 18A. Serão contabilizadas nos limites de gastos de cada campanha as despesas efetuadas pelos candidatos e as efetuadas pelos partidos que puderem ser individualizadas. Então, existe um limite de gasto de campanha e vai ser contabilizado dentro desse limite aquelas despesas que podem ser individualizadas. O 18A, que é esse que eu acabei de ler, veio agora com um parágrafo único. O parágrafo único foi acrescentado agora pela Lei 13.877, que é a reforma eleitoral de 2019, que foi sancionada pelo presidente na semana passada. O que diz o parágrafo único? Para fins do disposto no caput desse artigo, os gastos advocatícios e de contabilidade referentes à consultoria, assessoria e honorários relacionados à prestação de serviços em campanhas eleitorais e em favor destas, bem como em processo judicial decorrente da defesa de interesses de candidato ou partido político, não estão sujeitos a limite de gastos ou a limites que possam impor dificuldade ao exercício da ampla defesa. Então, gente, está fora as despesas com gastos advocatícios e contabilidade, consultoria, assessoria e honorários não devem ser contabilizadas dentro do limite de gastos previstos no artigo 18 e no artigo 18A. É uma despesa que pode ser individualizada? Até pode, mas está excepcionada pelo artigo 18A, parágrafo único, que foi incluído agora pela Lei 13.877 de 2019. Gente, qual é o objetivo de se ter um limite de gastos de uma campanha? Por que tem essas regras aqui? O objetivo é o quê? Limitar a influência do poder econômico nas campanhas eleitorais. Evitar que somente aqueles partidos mais ricos, com candidatos mais ricos, façam mais campanha e ganhem todas as eleições. Esse é o objetivo dos limites de gastos de campanha.
Tá? E qual é a sanção para quem descumprir esse limite previsto no artigo 18, né, que vai ser definido em lei e divulgado pelo TSE? A sanção está prevista no artigo 18b da Lei 9.504 de 97. O que diz o 18b? Multa equivalente a 100% da quantia que ultrapassar o limite que foi estabelecido, sem prejuízo, se for o caso, de uma eventual apuração de abuso do poder econômico. Tá bom, gente? Então essa é a parte de limite de gastos de campanha. Acho importante dizer também para vocês a norma do artigo 22, que ela pode ser cobrada em prova. 22 que diz o seguinte: é obrigatório para o partido e para os candidatos abrir conta bancária específica para registrar todo o movimento financeiro da campanha. Gente, é obrigatória a abertura de conta bancária específica para registrar todo o movimento financeiro da campanha. Nesse sentido, as resoluções temporárias que o TSE expede para cada uma das eleições vem estabelecendo também a necessidade de abertura de contas específicas, distintas, para o recebimento dos recursos do fundo partidário e para recebimento dos fundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, que está previsto agora lá no artigo 16A da Lei das Eleições, Lei 9.504 de 97. E qual é o objetivo da lei ao exigir a abertura de uma conta bancária específica? É facilitar, obviamente, a fiscalização dos valores que são arrecadados para a campanha eleitoral, sob pena, inclusive, de desaprovação da prestação de contas. Tá, gente? Vou mostrar aqui para vocês um acórdão que trata sobre isso. Acórdão do Tribunal Superior Eleitoral, está na tela de vocês. Olha só. A decisão do tribunal de origem está de acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que a ausência de abertura de conta bancária específica de campanha, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros, constitui irregularidade grave, pois impede a fiscalização das contas pela Justiça Eleitoral. Tá? Então, aí embaixo, segundo o entendimento do Tribunal Superior, em sede de prestação de contas não se aplicam os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade quando o vício se afigura grave. Tá, pessoal? Então, obrigatória a abertura de conta bancária para facilitar a fiscalização dos recursos da campanha eleitoral. Beleza? Pessoal, vamos tratar agora de um tema que vem sendo cobrado muito em prova. A gente sabe que o STF considerou inconstitucional a doação de pessoa jurídica para campanhas e para partidos políticos. Fez isso no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade número 4.650 do Distrito Federal. Mas a pessoa física continua podendo fazer doações para campanhas eleitorais. Qual é o limite das doações para pessoas físicas? Artigo 23 da Lei 9.504 de 97. O que diz o artigo 23? Tá? Pessoas físicas poderão fazer... Acompanha aí comigo com a lei, tá? Que é importante, tá, gente? Pessoas físicas poderão fazer doações em dinheiro ou estimáveis em dinheiro para campanhas eleitorais, obedecido o disposto nesta lei. Parágrafo 1º. As doações e contribuições de que trata este artigo ficam limitadas a 10% dos rendimentos brutos auferidos pelo doador no ano anterior à eleição. Qualquer quantia que exceder a esses 10%, pessoal, será considerado excesso de doação e vai sujeitar o doador às sanções previstas em lei. Ok? Então, qual é o limite de doação de pessoas físicas? 10% dos rendimentos brutos auferidos pelo doador no ano anterior à eleição. É o único limite? Não. Esse é o limite que está previsto no artigo 23, parágrafo 1. Tem outro. Tem um que está no artigo 23, parágrafo 7º, que é o limite que se aplica às doações estimáveis em dinheiro. O das doações em dinheiro é o do parágrafo 1º. O das doações estimáveis em dinheiro está no parágrafo 7º do artigo 23 da Lei 9.504 de 97. Vamos a ele. O limite previsto no parágrafo 1º deste artigo
não se aplica às doações estimáveis em dinheiro relativas à utilização de bens móveis ou imóveis de propriedade do doador, ou à prestação de serviços, desde que o valor estimado não ultrapasse 40 mil por doador. 40 mil reais. Esse valor de 40 mil reais foi trazido para o 23, parágrafo 7º, pela reforma eleitoral de 2017. Então, cuidado, porque a VUNESP adora mudar o valorzinho para dizer que a questão está errada. E vai estar errada. O valor anterior, até 2017, era de 80 mil reais, agora é de 40 mil reais por doador, para as doações estimáveis em dinheiro. Então, gente, pessoa física pode doar para campanha eleitoral? Pode. Qual o limite da doação em dinheiro? 10% dos rendimentos auferidos no ano anterior. E se for doação estimáveis em dinheiro? 40 mil reais por doador. Beleza? Quero falar para vocês também do parágrafo 10, que foi acrescido a esse mesmo artigo 23, agora pela reforma de 2019, para falar sobre a questão dos honorários advocatícios mais uma vez. Olha só, o pagamento efetuado por pessoas físicas, candidatos ou partidos, em decorrência de honorários de advogados, de serviços advocatícios e de contabilidade, relacionados à prestação de serviços em campanhas eleitorais e em favor destas, bem como em processo judicial decorrente de defesa de interesse de candidato ou partido político, não será considerado para a aferição do limite previsto no parágrafo 1º desse artigo e não constitui doação de bens e serviços estimáveis em dinheiro. Então é uma exceção trazida agora pela reforma eleitoral que foi sancionada na semana passada pelo presidente da República, tá? E essa ação, existe uma representação eleitoral para apurar se houve o excesso de doação? Existe, tá? O prazo para o oferecimento dessa representação é até o exercício financeiro do ano seguinte ao da apuração dos valores, ou seja, 31 de dezembro. Aonde é que está esse prazo? No artigo 24C, parágrafo 3º da Lei 9.504 de 97. Então o Ministério Público pode entrar com essa ação por excesso de doação, tá? Até o final do exercício seguinte ao da apuração desses valores, até 31 de dezembro. Quem é o juiz competente para analisar esse excesso de doação? É o juízo eleitoral do domicílio civil do doador. Atenção, não é do domicílio eleitoral. Então vai ser o juiz competente, é o juiz eleitoral, juízo eleitoral da circunscrição do domicílio civil do doador, independentemente da natureza do pleito. Pode ser pleito federal, pode ser pleito nacional, pode ser pleito municipal. O que importa para definir o juiz competente para a análise dessa representação por excesso de doação vai ser o juiz eleitoral do domicílio civil do doador. O rito processual que a gente vai usar nessa representação é o mesmo rito que foi estabelecido pelo legislador no artigo 22 da Lei Complementar 64 de 90 para a ação de investigação judicial eleitoral. Tá? Então é o rito do artigo 22 da Lei Complementar 64 de 90. E a sanção em caso de procedência será multa no valor de até 100% da quantia em excesso. Tá? Então, julgada procedente a representação por excesso de doação, a sanção vai ser de multa no valor de até 100% da quantia que excedeu os limites de doação. Tá? Seja o limite do parágrafo 1º, seja o limite do parágrafo 7º do artigo 23. Tá? Onde é que está essa sanção? No artigo 23, parágrafo 3º da Lei 9.504 de 97. Se for julgada procedente essa representação por excesso de doação, existe sanção de inelegibilidade? Não, não existe sanção de inelegibilidade. A sanção de inelegibilidade não deve ser requerida por ocasião da inicial, o juiz não deve colocar ao final, se decidir pela procedência do pedido, pela decretação da inelegibilidade. No entanto, se for julgada procedente essa representação por excesso de doação, a inelegibilidade pode ser um efeito da condenação, um efeito anexo, um efeito secundário dessa condenação. Por quê? Porque o artigo 1º, inciso 1º, a linha P, da
Lei Complementar 64 de 90, que trata das hipóteses de inelegibilidade, ele diz que essa inelegibilidade que o excesso de doação, a doação fora dos limites pode gerar uma inelegibilidade. Ou seja, julgada procedente essa representação por excesso de doação, o juiz não vai decretar a inelegibilidade dele, do doador. Mas se esse doador quiser requerer, por acaso, virar candidato um dia, ele vai poder ter a sua elegibilidade questionada nos termos do artigo 1º, inciso 1º, a linha P, da Lei Complementar 64 de 90, lá no processo de requerimento de registro de candidatura. Tá? Então, inelegibilidade é sanção da representação por excesso de doação? Não, mas ela pode ser um efeito da procedência dessa representação. Beleza? Gente, falamos sobre o financiamento da campanha, né? A obtenção de recursos, doação, né? Responsabilidade do partido, do candidato. Como se dá a prestação de contas, tá? O que é a prestação de contas? É um procedimento de caráter jurisdicional através do qual candidatos e partidos políticos apresentam à Justiça Eleitoral o quê? Os valores arrecadados na campanha, demonstrando as respectivas fontes e indicando os destinos dos gastos eleitorais. Esse é o conceito de prestação de contas de campanha. Gente, os partidos devem apresentar as contas de campanha independentemente das contas anuais que a gente viu lá no bloco de partidos políticos, beleza? Não confunda, contas de campanha está aqui, a gente está analisando aqui na Lei 9.504 de 97, tá? E as contas anuais do financiamento do partido, ele tem que apresentar anualmente lá nos termos do artigo 32 da Lei 9.096 de 95. São coisas diferentes, tá bom? A prestação de contas é uma prestação de contas obrigatória, tá? Inclusive, é bom que se diga que o candidato que ele renunciar à candidatura, que ele for substituído, aquele candidato que desistir, aquele candidato até que tiver o seu registro indeferido pela Justiça Eleitoral, ele deve sim prestar contas, inclusive em relação ao período que ele participou do processo eleitoral. Mesmo que ele não tenha realizado campanha, mesmo que ele tenha começado e parado, ele tem que prestar conta daquele período, tá? Se o candidato falecer, a obrigação de prestar contas vai ser de responsabilidade do administrador financeiro da campanha ou na ausência da respectiva do órgão de direção partidária, tá? Importante que se diga também que a ausência de movimentação de recursos de campanha financeiros ou estimáveis em dinheiro não isenta o partido político e o candidato do dever de prestar contas, tá? E a norma que cai toda hora em prova, que eu vou ler aqui para vocês, é a norma do artigo 29, parágrafo 2º da Lei 9.504 de 97. O que diz o artigo 29, parágrafo 2º da Lei 9.504 de 97? Aqui, ó. Artigo 29. A inobservância do prazo para o encaminhamento da prestação de contas impede a diplomação dos eleitos enquanto perdurar. Ou seja, o candidato que não prestar contas de campanha não vai poder ser diplomado enquanto perdurar essa omissão. Beleza? Cai toda hora em prova esse artigo, artigo 29, parágrafo 2º da Lei 9.504 de 97. A prestação de contas, agora a gente está falando da prestação de contas final, né, que é a mais importante, ela é obrigatória e é obrigatória também a constituição de um advogado para a prestação de contas. Como eu falei, é um procedimento de natureza jurisdicional, tá? Qual é o prazo para a prestação de contas final? 30 dias após as eleições. Em caso de segundo turno, a prestação de contas referente a ambos os turnos pode ser realizada até 20 dias após a realização após a realização do próprio segundo turno, tá? A decisão que julgar as contas dos candidatos deve ser publicada até 3 dias antes da diplomação, conforme prevê o artigo 30, parágrafo 1º da Lei 9.504 de 97. Essas contas podem ser aprovadas, né? O resultado do julgamento das contas de prestação, da prestação de contas está no artigo 30 da Lei 9.504 de 97. As contas vão ser aprovadas quando estiverem totalmente regulares, tá? Artigo 30, inciso 1º. Inciso 2º, as contas vão ser aprovadas com ressalvas quando verificadas falhas
que não lhes comprometa a regularidade, tá? Elas vão ser desaprovadas quando verificadas falhas que lhes comprometam a regularidade. E o mais grave, artigo 30, inciso 4º, é as contas julgadas como não prestadas, tá? Quando não apresentadas as contas, após a notificação emitida pela Justiça Eleitoral ou diante da ausência de documentos necessários para a análise das contas. Pessoal, então, o que é importante vocês saberem? As contas são julgadas não prestadas não é só quando o candidato não apresenta nenhuma conta. Quando ele não apresenta documentos que são imprescindíveis para a análise das contas, as contas também podem ser julgadas como não prestadas. E aí, a sanção é mais grave, porque a decisão que julgar as contas como não prestadas acarreta ao candidato o impedimento de obter a chamada certidão de quitação eleitoral. Artigo 11, parágrafo 7º da Lei 9.504 de 97, até o final da legislatura, tá? Persistindo esses efeitos após esse período até a apresentação das contas. Beleza? Para o partido político, a não apresentação das contas vai gerar a perda do direito ao recebimento de sua cota do fundo partidário. Importante dizer ainda, sobre as sobras dos recursos financeiros arrecadados, ela deve ser declarada na prestação de contas e, após julgados todos os recursos, devem ser transferidas ao partido. Isso está no artigo 31 da Lei 9.504 de 97. Então, gente, falamos sobre financiamento de campanha, falamos sobre a prestação de contas, tá? Falamos, obviamente, sobre os aspectos mais importantes. É impossível a gente esgotar todo esse assunto em 30 minutos, tá? Nesses últimos 6, 7 minutos que faltam, quero conversar com vocês sobre uma ação eleitoral relacionada à captação e ao gasto ilícito de recursos. Assim como eu achei melhor eu antecipar a ação de impugnação do registro de candidatura para falar, como eu antecipei e falei no momento que a gente tratou das causas de inelegibilidade, das condições de elegibilidade, tá? É importante aqui a gente tratar dessa ação eleitoral do artigo 30A da Lei 9.504, justamente no momento que a gente estudou o financiamento de campanha, a prestação de contas de campanha. Qual é o fundamento dessa ação de captação e gastos ilícitos de recurso? Artigo 30A da Lei 9.504 de 97. O que diz o 30A? Qualquer partido político ou coligação, partido político ou coligação, poderá representar a Justiça Eleitoral no prazo de 15 dias da diplomação, relatando fatos e indicando provas, e pedir a abertura de investigação judicial para apurar condutas em desacordo com as normas desta lei, relativas à arrecadação e gastos de recursos. Então, gente, essa representação do 30A, ela pode ter duas hipóteses de cabimento. Uma é a captação ilícita de recursos. E a outra são os gastos ilícitos de recursos. Captação ilícita de recursos, ou seja, aporte ilegal de recursos de campanha, tá? Artigo 24 da Lei das Eleições, aporte de recursos fora da conta bancária específica de campanha, também pode ser uma hipótese de cabimento dentro dessa captação ilícita de recursos. Recebimento de doações sem recibo eleitoral, também é uma hipótese de cabimento dentro dessa modalidade de captação ilícita de recursos. E sobre gastos ilícitos de recursos, que também é uma hipótese de cabimento. Por exemplo, o uso de recursos não provenientes de uma conta específica para pagamento de gastos eleitorais. Gastos acima dos limites previstos no artigo 26, parágrafo único. Isso tudo pode ser fundamento para a representação prevista no artigo 30A da Lei 9.504 de 97. Vamos falar um pouco mais sobre essa ação. Essa ação do 30A, ela é autônoma em relação ao procedimento jurisdicional, que é a prestação de contas de campanha, e é autônoma a qualquer outra ação eleitoral. No entanto, a prestação de contas de campanha é o meio que existe hoje, né, de se aferir a regularidade das contas de campanha. Então, sempre
a prestação de contas, o processo de prestação de contas, ele é um instrumento importantíssimo para o manuseio dessa representação eleitoral do artigo 30A, tá? Mas é importante que se diga que para que o candidato seja punido nos termos do 30A, é necessário que haja prova sobre a sua responsabilidade subjetiva, que é presumida pelo artigo 17 da Lei das Eleições, que eu li para vocês lá no começo da aula, que o candidato é responsável pelas suas contas. Tá? Qual é o bem jurídico que a gente está tutelando aqui por essa ação eleitoral do 30A? É a proteção das normas relativas à arrecadação dos gastos e arrecadação dos recursos e dos gastos desses recursos. Esse é o bem jurídico tutelado. A violação dessas normas, ela importa em quê? Importa em quebra da isonomia que deve existir entre todos os candidatos que concorrem no pleito eleitoral. Tá? Importante dizer que o Tribunal Superior Eleitoral, ele entende que o artigo 30A, tá? Que a incidência desse artigo 30A depende da relevância jurídica do ilícito praticado. De modo que a sanção, como é uma sanção muito grave, que é a negativa do diploma ou a cassação do diploma, ela tem que ser proporcional à gravidade da conduta. Só vai poder ser julgada procedente essa representação do 30A, de acordo com o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, se houver proporcionalidade e se a conduta ilícita, tanto na arrecadação como no gasto do recurso, essa conduta tem que ser grave, tá? Proporcional a essa sanção de negativa do diploma ou cassação do diploma, beleza? Quem são os legitimados ativos dessa ação? A lei, como a gente leu agora, o 30A, ele só menciona partido político e coligação, mas o Tribunal Superior Eleitoral já pacificou o entendimento que o Ministério Público tem legitimidade para propor a representação do artigo 30A da Lei 9.504 de 97. Quem tiver interesse, recurso ordinário número 1540, tá? Julgado em 28 de abril de 2009, tá? O legitimado passivo é o candidato que arrecadou recursos ilicitamente, né? Inclusive os suplentes, ou aquele que gastou recursos ilicitamente, inclusive os suplentes. Se for um pleito majoritário, né, que a gente viu no último bloco, se for senador, se for prefeito, governador, presidente, existe litisconsórcio passivo necessário entre o titular e o vice ou o suplente, no caso de senador. Tá? E qual vai ser o procedimento, qual vai ser o rito a ser aplicado nessa ação do 30A? De acordo com o artigo 30A, parágrafo 1º, a representação por arrecadação ilícita de recursos ou gasto ilícito de recursos deve seguir o rito previsto no artigo 22 da Lei Complementar 64 de 90, ou seja, é o rito da ação de investigação judicial eleitoral, que é uma ação eleitoral que a gente vai ver daqui a pouquinho. Tá? Como eu já adiantei para vocês, quais são as sanções? As sanções estão previstas no artigo 30A, parágrafo 2º da Lei 9.504 de 97. O artigo 30A prevê que será negado o diploma ao candidato ou cassado se já houver sido outorgado. Ou seja, julgada procedente a representação do 30A, vai ser cassado o diploma que já tiver sido outorgado ou negado caso ele não tenha sido entregue ainda, caso não tenha havido ainda a diplomação. Tá? Vai ser negado o diploma. Vai ser decretada inelegibilidade nessa representação? Não, não vai ser decretada inelegibilidade. Mas a inelegibilidade vai ser aqui um efeito dessa condenação. A pessoa condenada numa representação que tenha fundamento no artigo 30A, essa pessoa, caso queira concorrer a um pleito futuro, ela poderá sofrer os efeitos da inelegibilidade. Por quê? Porque o artigo 1º, inciso 1º, a linha J, lá da Lei Complementar 64 de 90, ela prevê a inelegibilidade em caso de procedência dessa representação aqui. Então, o juiz, quando julgar essa representação do 30A, ele não vai decretar inelegibilidade, não. Não vai. Mas a inelegibilidade pode ser um efeito anexo, um efeito secundário da procedência dessa representação do artigo 30A, referente à
arrecadação ilícita de recursos ou gasto ilícito de recursos eleitorais. Pessoal, vamos encerrar aqui esse nosso quarto bloco, em que tratamos sobre financiamento e prestação de contas. A gente volta daqui a pouquinho com outros temas de direito eleitoral. Muito obrigado pela atenção.